Olá, quero dar as boas-vindas novamente à nossa primeira mesa, a mesa de abertura, que começa já com um debate, os desafios de organizações não governamentais, fundações e empresas na influência para impacto real em indicadores e mudanças da regra do jogo democrático. Escolhemos esse tema justamente porque acreditamos que todos podemos fazer advocacy, né? Seja indivíduos, empresas, organizações não governamentais. Então, para conversar aqui com a gente faz sempre uma curadoria muito especial. Vou apresentar aqui nossos convidados. Alexandra Segantin, CEO do Grupo Mulheres do Brasil, conselheira do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável da Presidência da República, o Conselhão, advogada tributarista e membro do Conselho Consultivo do Instituto Think Twice Brasil. Boa tarde, Dani. Obrigada pelo convite. Inês Mindelin Laffer é idealizadora do Confluentes, vamos falar um pouco disso aqui, diretora do Instituto Beth e Jacob Laffer, além de presidente do Conselho do GIF. Tem especialização em Direitos Humanos e mestrado em Administração Pública pela FGV, graduada em Psicologia, com formação em Psicanálise, atua há cerca de 20 anos no terceiro setor. É membro também do Conselho da Casa do Povo. Bem-vinda. Boa tarde, Dani. Obrigada. Suelma Rosa, responsável por reputação e multi-stakeholders Unilever no Brasil e na América Latina, também sob sua gestão agendas importantes da companhia, como a gestão de riscos, sustentabilidade, responsabilidade social, comunicação, marca corporativa, estão sob sua responsabilidade, muita coisa. E atua como sponsor do Grupo de Afinidade ProUD e do Fundo AfroLever no Brasil. Listada entre as 500 pessoas mais influentes da América Latina pela Bloomberg Linha, de 2022 e 2023, é membro do Conselho Administrativo da Rede do Pacto Global das Nações Unidas, faz parte do Conselho de Sustentabilidade da marca Mãe Terra e é líder de políticas públicas do Movimento Jovens do Brasil, co-criado pela Unilever e outras empresas em 2019, com a missão de aproximar a juventude de boas oportunidades. Obrigada, Dani. Eu fiquei cansada dessa lista toda. Boa tarde, um prazer participar dessa mesa. Mas é importante a gente saber, né, o que cada um faz de impacto. Hamilton, jornalista, mestre e doutor em filosofia pela USP, com atualização em gestão de negócios pela Stanford Global Business School, atuou em redações de grandes veículos do país e no RH da Editora Abril, onde atuou por 20 anos. Hoje é diretor executivo da Aberge, membro do board do Global Alliance for PR and Communication Management and Country Chair da Page para o Brasil. É membro do Conselho de Administração do Poiesis e um dos líderes do movimento Tem Mais Gente Lendo. Obrigada pela sua presença. Boa tarde, Dani. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, nós temos 1 hora, nós temos também interação com o público, quem quiser nos escreve pelo YouTube, a gente vai tentar aqui passar as perguntas, mas a gente sempre vai muito direto ao ponto, cada um vai ter 5 minutos, e depois considerações finais. E eu vou direto ao ponto com a Inês, também uma parceira dessa jornada, né, de mudanças, inclusive nas regras do jogo, e você fala muito sobre isso. E aí eu já começo, a Inês ela está à frente do GIF, né, que é o grupo de institutos, fundações e empresas, então congrega aí no Brasil a maior associação, posso dizer, de organizações que atuam, né, tanto em advocacy quanto em causas. E também criou a Confluentes, você pode falar um pouco, né, que é justamente para incentivar a filantropia, para atuar em questões estruturantes. Isso é muito importante. Nós, ainda no Brasil, investimos muito em caridade, mas pouco em causas. Então, esse realmente é um trabalho brilhante, que eu queria que você falasse um pouco. E aí, já como a primeira provocação, como é que você acha, então, que a filantropia atua no Brasil frente a essas causas estruturantes, né? Já que a gente tem tantos problemas sociais que nascem de causas, né? O que a gente vê é só a ponta das consequências. Bom, obrigada. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui de novo no fórum e duplamente parceira, como Confluentes e como GIF. E é um prazer também estar de volta aqui nesse auditório, porque o ano passado, cerca de 1 ano, a gente estava fazendo o primeiro fórum, o primeiro festival Confluentes. A gente vai fazer de novo no próximo sábado. Então, muito legal ver as coisas andando. Bom, eu acho que assim
o que a gente vê da filantropia, cada vez mais, é esse investimento da filantropia em causas estratégicas. Que, de um lado, a gente tem esse trabalho da filantropia enfim, de ser complementar ao Estado na implementação de políticas públicas, então, sobretudo, assistência, saúde, educação, mas em outras áreas também. Mas, junto com esse trabalho, o que a gente vê nos últimos anos são as organizações, as fundações e os institutos e as empresas investindo em temas de direitos difusos e coletivos. No Confluentes, a gente faz isso, mas a gente está olhando para a filantropia das pessoas físicas, então, a gente faz uma curadoria de causas, de organizações, faz a gestão disso, faz o relatório, e é um ticket que não é muito alto. Então, aqui a gente tem um espaço realmente de fazer filantropia e também de aprendizagem, que a gente oferece uma série de encontros. E, na filantropia institucional, o que a gente vê é isso, esse ambiente das pessoas, das organizações, tentando encontrar onde é que elas podem ter um impacto mais amplo e um impacto em temas que afetam a sociedade como um todo. Então, por exemplo, equidade racial, equidade de gênero, ou como a gente, no Instituto Beth Jacolafer, que trabalha com o sistema de justiça. E acho que isso é complementar ao trabalho de assistência direta, né? Como é que essas organizações fazem isso? Que acho que isso que é importante de falar. Bom, a gente está falando, é complicado, é complexo. O que significa isso? Quando a gente fala uma fundação, um instituto está investindo em advocacy, em temas complexos. Em geral, ela está investindo em advocacy, então, em influenciar os tomadores de decisão. E aí eu acho que não fala só dos tomadores de decisão do executivo, mas do legislativo, também do judiciário, porque a gente vê cada vez mais organizações da sociedade civil trabalhando com litigância estratégica. Então, pensando onde é que as decisões são tomadas e onde é que a gente pode influenciar. E são ações que estão voltadas para olhar para as regras do jogo. Então, para o sistema regulatório, para a formulação das políticas públicas. Então, qual vai ser a política pública, qual vai ser o viés, qual vai ser o público beneficiado ou priorizado na política pública, e também nas ações diretas que as organizações fazem. Então, assim, os institutos e as fundações vêm financiando organizações para que as organizações façam isso, e alguns fazem esse trabalho de advocacy mais diretamente, mas em menor número. Eu acho assim, nos anos recentes, a gente viu a necessidade da sociedade civil se reafirmar como um ator legítimo no diálogo com o governo, no diálogo com as políticas públicas. Acho que agora a gente viu, nesse governo novo, a retomada desse espaço, a retomada da sociedade civil sendo chamada para participar do desenho da formulação e do monitoramento das políticas. Mas eu acho que a gente segue sendo um ator importante e um contraponto. Acho que segue sendo o papel da sociedade civil monitorar, controlar os gastos, controlar o que está sendo feito, participar do debate. Então, só para dar um exemplo polêmico, a gente está vendo essa discussão sobre a exploração, né, a sondagem da exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas. O que a sociedade civil tem a dizer sobre isso? O que a sociedade civil tem a falar sobre os embates que acontecem dentro e fora do governo? Então, vejo que a gente pode ser um ator central nos destinos e no desenvolvimento do país. E é isso que a gente tem, como GIF, também procurado estimular os nossos associados a participarem disso. Pode ser na formulação, pode ser na execução, mas como é que a gente se coloca como protagonista mesmo desse trabalho. Acho ainda que a gente tem um trabalho grande a ser feito, a ser financiado e a ser, enfim, realizado, quando a gente pensa num fórum de advocacy, na produção da informação e de dados, que acho que é um tema muito importante, é um tema onde os institutos e as fundações são relevantes nesse trabalho da sociedade civil. De novo, assim, como eu falei, na influência dos tomadores de decisão, então, poder viabilizar, porque as empresas, em geral, têm recurso para irem a Brasília, para fazer viagem, para conversar com esse ou aquela ator-chave, mas as organizações da sociedade civil não têm. Então, eu vejo que a filantropia tem um papel fundamental em viabilizar esse trabalho, né, e especialmente nesse campo do advocacy. E aí é esse trabalho que permite,
poder fazer uma defesa de uma regulação, às vezes a defesa é de manter uma regulação, às vezes é de mudar a regulação. E aí, acho que só para concluir, eu vejo que a gente tem uma oportunidade agora no Brasil de atuação, de advocacy no campo do legislativo, porque o que a gente tem visto é um aumento do papel do Legislativo Federal em ser ordenador de despesa de política pública, e, ao contrário do Executivo, o Legislativo não tem que seguir uma série de regras, ou regras constitucionais de percentual, ou regras de indicadores e necessidade de focalização dessa despesa, e também não tem os constrangimentos de transparência e de necessariamente ter um critério republicano no ordenamento dessas despesas. E acho que a sociedade civil pode ser um ator de pressão para que essas verbas sejam usadas com mais critério. Então, para dar um exemplo aqui, eu vou finalizar já. A rede temática de saúde do GIF acabou de lançar uma pesquisa sobre a destinação das emendas constitucionais da saúde. E o que se constatou é que essas emendas elas não estão indo para os municípios mais necessitados, para os municípios que têm indicadores de saúde mais precários, e sim para os municípios que estão numa situação melhor. Então, o que é que a sociedade civil, que é um agente diferente do governo, pode dizer sobre isso? Pode ir nos seus representantes e falar, olha, e se a gente estabelecesse um critério? E se a gente começasse a olhar um pouco para a transparência também nesses gastos que são discricionários, que fazem parte da regra do jogo, mas que talvez pudessem ser usados com mais consciência, com mais, enfim, eficiência, ou chegando na população que mais precisa. Então, eu vejo que tem muitas oportunidades, e acho que, para mim, especialmente, eu vejo que essa oportunidade dessa interface com o legislativo é um lugar de poder, como a Dani estava falando no começo, na abertura aqui do fórum, que a sociedade civil pode ocupar. Então, acho que é isso, não quero me alongar aqui. Obrigada. Obrigada, Inês. Eu anotei aqui, porque a gente vai colocar isso no fórum, porque você lembrou de uma coisa, a gente falando do executivo, o legislativo está fazendo política pública, né? E aí, em termos mais filosóficos, eu fico pensando, e a divisão dos poderes? Eu fui governo por algum pouco tempo e eu tinha que executar todas as emendas, e praticamente a minha secretaria parava. Então, até que ponto, né, essa falta de separação está influenciando? E aí, já que o desafio é implementar políticas, ainda você tem um outro desafio, porque elas são mandatórias, né? Então, o executivo tem que fazer. Acho que esse é um tema, e você tem toda a razão, é um tema urgente, né, até pelo poder que hoje tem o legislativo em fazer política pública, né? Uma oportunidade. Bom, eu vou passar para a Alexandra. E aí, Alexandra, acho que tem algo que vocês têm que é algo único, né? São 120 mil mulheres. Eu vou começar falando quando você se sente impotente, né? E acho que eu fiz política desde a faculdade, né? E qualquer um pode fazer, e não precisa mobilizar as pessoas físicas, né? E vocês conseguem mobilizar pessoas físicas que se engajam e em temas estruturantes. Não são temas fáceis, é um sistema político, né? O mais difícil é você mobilizar, né? Acho que esse é um dos desafios quando a gente vai fazer estratégia de advocacy, assim, a gente tem que pensar em comunicação. Como é que a gente atinge a massa? Como é que a gente fala com as pessoas? Isso é muito difícil. Eu queria falar assim, que você falasse um pouco sobre esse desafio da mobilização das pessoas. Como é que foi a escolha desse tema? Eu sei que tem outros, mas esse tema tão estruturante, e por que, né, que você falasse um pouco como foi esse processo. Eu acho que a inovação que o Grupo Mulheres do Brasil traz, ela é exatamente pela simplicidade que se buscou. Então, começa, né, com 40 mulheres que falaram assim, não, por que a gente tem que falar de pautas específicas, mas entenderam que tinha um estranhamento sobre isso, né, só uma pauta de empreendedorismo feminino, que era o motivo da época, e eu falei assim, não, a gente tem que estar nos espaços de poder, e simples assim. Então, não foi uma organização pensando em como vamos estruturar, nasceu do modelo orgânico. E aí vamos nos encontrando, mas por que a gente não está? Porque a gente quer falar sobre educação, a gente quer trabalhar sobre saúde, a gente quer fazer parte da tomada de decisão.
e outras mulheres começaram a se unir nisso. Quando a gente estruturou no início, né, que seriam assim, então vamos montar comitês. Então, tudo é construído junto, né? Vamos montar comitê. Primeiro comitê de políticas públicas. Políticas públicas é tudo. Então, vamos aprender juntos, chama as pessoas, vamos aprender. Então, aí esses inegociáveis muito claros, que é, nós somos um grupo suprapartidário, nós queremos o bem para o Brasil, isso quer dizer muita coisa, né? Mas também nada fechado. Não somos contra os homens, mas fomos a favor das mulheres e não inventamos a roda. Então, só essa questão, assim, não inventamos a roda, resolve muita coisa, porque a gente passa a escuta e da escuta para a construção, e a construção conjunta. Eu acho que esse é o grande modelo inovador do Grupo Mulheres do Brasil, essa construção, que quando a gente falou assim, então, quais serão os nossos 60, as nossas prioridades? Eram 60. Daí eu lembro que foi uma reunião, ainda a casa, que a gente tem uma sede do Grupo Mulheres do Brasil, estava terminando a reforma, foi o Ricardo Senes, foi até lá, daí ele pegou e falou assim, então, agora as nossas 60, depois de ele contar e falar, e o auditório ali lotado, ouvindo, assim, 60 é muito, né? Deve ser verdade, 60 é muito. Mas, sabe, essa construção que vai fazendo, que a gente vai transformando. E a gente tendendo a seguir, não, o que a gente precisa é de mais mulheres na política. Então, daí, dentro dos comitês, que tem todos, saúde, educação, são 20 temáticas, igualdade racial, violência contra a mulher, uma pauta super importante. Dentro dessas 20 temáticas, o de políticas públicas é concentrado em mais mulheres na política. O grupo está fazendo 10 anos, fez 10 anos agora em outubro. A coisa caminha de uma forma muito lenta, né, e mundialmente, né, mas aqui no Brasil também. Há 10 anos a gente tinha 8% de mulheres na Câmara de Deputados, hoje a gente passa a 18%, mas todo o advocacy sempre é feito, e aí sem até entender, eu acho que foi você, Dani, que nos trouxe essa clareza, né, do advocacy, esse aprender junto, né, de assim, olha, isso é um advocacy, isso que vocês estão fazendo, essa construção, e fazendo com pessoas físicas, e em diversas frentes, porque são problemas complexos, que não têm soluções únicas. Então, essas não soluções, você vai testando de diversas formas, e vai entendendo dentro do processo. E o processo de comunicação, que eu acho, assim, para mim, na gestão assim, do grupo, para mim, isso é muito claro. Não adianta a gente ter um projeto para fazer. A gente tem que construir junto, porque senão o trabalho que vai dar para você convencer aquelas pessoas todas se mobilizarem e se cantarem para aquele projeto, então é melhor você já se constrói junto e dali sai. É um processo certamente muito mais demorado, envolve muito debate, mas envolve uma construção e transformações pessoais de cada mulher do Brasil, que eu acho que também isso de alguma forma prolifera, que você, mesmo que você não esteja atuando na ponta, você também mudou, aumentaram o nível de consciência, que eu acho que também é muito importante. Obrigada, Lê. Acho que você falou aqui, né, em comunicação, a gente vai falar sobre isso. E é um processo de... eu falo, às vezes, que os exemplos... Não sou eu, mas assim, os exemplos arrastam, né? Saber como vocês construíram, e eu fui em algumas reuniões, né? Eu faço um pouco de planejamento de advocacy. A cabeça de planejamento, apesar de eu navegar, eu sempre falo que plano de advocacy é uma bússola, né? Não é que você não vai ter um planejamento como um empresarial. A sua meta está fora da organização, mas pelo menos tem um planejamento, né? Para trazer mudança que já é complexo, imprevisível. E as discussões do grupo, aquela criação, né? 60 prioridades, ou para onde vai, vocês conseguiram, e mais do que isso, encarar um problema que é o sistema político, né, que é realmente, né, um desafio estruturante. Então, é interessante você contar como fez, porque a gente também consegue ver exemplos, né, foi uma organização de pessoas físicas, né, isso... E sem uma organização de pessoas físicas, sem uma pauta clara, né, porque assim, isso faz muita diferença, que é o caótico que a Luísa chama, né, a Luísa Helena Trajano, que idealizou mesmo e é presidente do grupo, que ela vai do caos para a ordem.
Então, fazer uma metodologia que ela falou assim, traz primeiro o progresso, depois você põe em ordem. Então, deixa todos os leques abertos, a discussão acontece, demora, e não tem expectativa com relação a qual objetivo exato você tem que chegar, né? Ou aquele que tem que a estratégia é aquela. Então, esse processo genuinamente aberto, eu acho que faz muita diferença. Faz muita diferença, eu acho que até para os problemas complexos que a gente vive hoje como uma sociedade global, né? Que a gente precisa buscar soluções que estão fora da organização, né? Como você bem nos ensinou, Dani. E no processo a gente não deixa de ser formação política, né? A gente aprende na escola, né, o que é uma ameba, não é que não é importante, a gente não sabe o que faz um vereador, né? Pois então é. assim, a gente na formação que a gente tem cidadã, e aí você vai falar de moral e cívica, já tô, ai, não, mas a gente vai voltar. Então fica uma lacuna, né? Imensa. E por isso que a gente fala, gente, o não inventar a roda é a humildade de aprender. E aí criar os consensos. Então, para mim, eu não tenho dúvida assim, que isso é o que é mais potente. E eu acreditar. Então, assim, e quando a gente pegou uma causa tão estruturante como política pública, a Luísa Helena é uma pessoa muito pública, né? Uma empresária, independente, tem vários chapéus, né? Está com vários chapéus. E ali ela tem um chapéu de Grupo Mulheres do Brasil. E ali é partidário. E como que você passa por processos de transformação, de polarização que vão se acentuando e o grupo continua coeso, absolutamente coeso, são 154 núcleos, Brasil e todos os continentes, de mulheres brasileiras em outros países, e ele continua coeso, porque ele focou no inegociável, muito bem claro, muito poucos e claros, e também na questão de pela causa. Então, qualquer causa, você participou daquela construção. Então, parece que não fica com uma via... Não vem enviesado, né? Não tem viés. E, quando você participa dessa construção também, e quem está do outro lado, na preservação da marca, também não tem muita preocupação com isso. E isso é muito inovador, e a da Luísa é um ensinamento dela, assim, né? Todo mundo muito preocupado com a imagem dela, a imagem do grupo, a imagem, ela falou assim, deixa acontecer, vai dar tudo certo, uma confiança no que você está fazendo, que realmente isso é transformador. Hoje é muito simples hoje para a gente falar sobre isso, porque a gente tem 10 anos de história, mas quando eles começavam, aí, o início, não era. E eu acho que essa confiança também de acreditar no processo e nos propósitos faz diferença. Foi bom esse gancho que você deu, porque a gente vai para agora uma linha empresarial, que é até uma organização, né, diferente, mas eu acho que é um gancho importante. Tem muita gente que fala sobre a participação das empresas em causas, né? Eu, particularmente, acredito, e falo isso no meu livro sobre advocacy, acho que qualquer um pode fazer. Inclusive, eu já trabalhei com empresas, eu até hoje coordeno o Pacto pelo Esporte, são 40 grandes empresas concorrentes entre si que se uniram para colocar uma regra para combater a corrupção no esporte, né? E aí você pode fazer de uma forma que a comunicação seja propositiva, você tem todo um cuidado de comunicação, mas são empresas que estão fazendo impacto. E eu lembro que as equipes que foram a área de marketing, compliance e jurídico, construindo um acordo privado, no final falaram, nossa, né, o meu trabalho estava ali, eu estou construindo um impacto, era um impacto estruturante, né, e é difícil você comunicar, né? Então, eu acho que as empresas têm um papel, e aí já vai a minha pergunta para a Suelma. Eu acho que tem um novo momento, um amadurecimento também da responsabilidade corporativa. Eu fui também acompanhando esse movimento ao longo, né, de responsabilidade social, capitalismo consciente, e chegamos agora à ESG, à ESG. Há um entendimento maior, e aí eu vou entrar num tema que você fala bem sobre isso, as empresas como atores políticos, né? A gente tem até empresas hoje que são ativistas, né? Que encaram isso como propósito mesmo da instituição. Você acha que ela é realmente um ator político, né? E como vem fazendo para atuar em temas, porque antes
eram um pouco de nichos, mas agora a gente fala de temas estruturais, né? Justiça climática, a própria questão ambiental, outras, né, de igualdade racial, e que são temas estruturais na sociedade, né? Como você vê esse movimento e como as corporações, na sua visão, vão encarando isso? Eu vou começar por um caminho absolutamente inusitado para embaralhar a cabeça das pessoas, né? Para mim, todo esse questionamento sobre se empresa é ou não é um ator social relevante que deve participar do debate político, e debate político no entendimento não de política partidária, ideologia, mas no entendimento de política pública, a forma como a gente se organiza na sociedade, ele está presente no Brasil por um viés de imaturidade democrática. Porque, se a gente pensar que é responsabilidade cidadã a participação ativa na política, para além do voto, é pressuposto da democracia representativa a participação de todos os grupos sociais. E a relação, inclusive o entendimento do que é público e do que é privado, né? Num conceito weberiano de setor público são os órgãos governamentais dos 3 poderes. Tudo aquilo que não está aí está no privado. Os movimentos sociais estão no privado. A academia está no privado. As empresas estão no privado. E, na construção desse diálogo, todo mundo tem um papel a cumprir. A pergunta não faz sentido quando a gente não entende qual é o papel de cada um dentro da sociedade. Porque, a partir do momento que a gente decidiu se organizar como Estado nacional, optou por um modelo republicano-democrático, federalista, onde cada um tem a responsabilidade cidadã de se posicionar e entender como as decisões são tomadas e como os recursos são alocados para a transformação do país, eu, sinceramente, não consigo entender quem pensa diferente. A pergunta talvez seja por que as empresas se engajam, né? Há uma desconfiança, naturalmente, de quem é essa pessoa que está se engajando. E aí eu vou para um outro caminho completamente inusitado, que é como que se dissocia uma pessoa, né? A Suelma cidadã e a Suelma executiva de uma corporação. A Suelma, que foi representante da UNOPS no Brasil, a Cláudia Valenzuela, que vai conversar com vocês, me sucedeu na representação do Brasil quando eu fui para a América Latina, trabalhando nas Nações Unidas, que trabalhou no governo federal por 8 anos, que foi country manager da The Nature Conservancy no Brasil, né? Essas credenciais, elas não se anulam, né? Então, quando eu chego na Unilever, o que eu encontro é, na verdade, um campo fértil para fazer com que a empresa se engaje num debate que lhe pertence. Porque a empresa não está ausente, ela não é um corpo alheio à estrutura social. Inclusive, a origem da palavra e a finalidade da empresa deveria ser criar valor para a sociedade, com produtos e serviços. O objetivo nunca foi lucro. Lucro é uma forma de remuneração dos sócios, dos acionistas, mas ele não é o objetivo. Quando a gente pensa que o objetivo é lucro, a gente distorce toda a finalidade, e a gente retira esse corpo da sociedade e coloca num outro lugar de não pertencimento. Se ela pertence à sociedade, ela pertence a qualquer discussão. Ela pertence à discussão de reforma tributária, e a gente vai concordar em discordar, porque essa é a natureza da democracia. Nós vamos trazer visões diferentes. Eu gosto muito quando a Inês traz a reflexão sobre qual é o papel desses vários recursos, inclusive a dimensão filantrópica da atividade, que não é a sustentabilidade como meta, mas que é esse dinheiro em apoio aos movimentos sociais, também é uma seleção de alocação de recursos que diz sobre quais são as pautas de interesse, quais são as pautas que, de alguma maneira, se relacionam, que pode ser causas, pode ser propósito de marca, mas também pode ser matérias fundamentais, como eu citei agora, de reforma tributária. Se a gente pensa nisso tudo,
e a gente tiver como objetivo, eu gosto muito da aceitação das polaridades no Grupo Mulheres do Brasil, ali, porque se a gente aceita as polaridades, a gente aceita que nós necessitamos ter uma conversa que seja estruturada, que tenha uma arena adequada, né, para esse diálogo entre os setores públicos e privados a respeito de todas as matérias. Não existe uma matéria sobre a qual a gente não possa, não deva discutir. Essa arena ela precisa ser acessada, aí sim, por todos os atores de maneira igual, o ponto que a Inês traz, né, de quem consegue participar, quem consegue ter recurso para estar presente nessas arenas de debate. E esse debate precisa ter um olhar multi-stakeholder, né, com todas as perspectivas da sociedade. Se eu vou tomar uma decisão sobre política do trabalho, não vai dar para ter sem os trabalhadores, sem os empresários, mas também sem a academia, sem o movimento social, sem considerar todos os aspectos de desigualdade. Então, eu venho de um lugar onde é obrigação cidadão a participação na discussão política. Então, é muito boa essa discussão que você traz, né, do papel de todos nós, né? E acho que a única coisa que eu não falei na minha abertura que eu queria falar é tudo isso, né, influenciar o poder, tal, é possível na democracia, né? Então importa, né, o processo, porque na democracia a gente pode conversar, a gente pode estar aqui, a gente pode discutir, pode não concordar, e os lados. E democracia é difícil, né? Esquece, não tem país democrático totalmente, está todo mundo, mas é o espaço onde a gente pode discutir ideias. E isso é muito importante. Eu já tive atuações em que eu escrevi a lei, assim, participei, e tinha erros que poderiam ter um impacto público. Então, você ouvir o adversário, que as pessoas acham que é inimigo, foi fundamental. Então, é diálogo, é impossível você não... Então, esse foi um ponto interessante que você traz. E eu vou, já que agora entrou em empresas, falar com o Hamilton, porque ele transita, né, com muita habilidade em toda essa discussão com as empresas, né, e trazendo esta pauta. Ele vem além de fazer advocacy, vem se interessando pelo tema. Eu faço muita conversa sobre advocacy. Eu falo assim, eu adoro entrar em causas, por isso que, né, entrar em causas me anima, mas eu falo de um método, parece, né, falar de advocacy. Então, eu queria que você falasse sobre esse desafio, né, na Berge, dessa discussão também, e como é que você está vendo as outras empresas nessa discussão da responsabilidade social e também do impacto. Eu acho que tem algo que é que a gente vai, de certa forma, falar sobre o poder público. Será que a gente está trazendo impacto real no indicador, o final ali? Acho que essa é a pergunta, né? Vai ter uma discussão muito grande sobre o que é impacto, o que é o E, o que está entregando no S, no E e até no G, né? Qual é o impacto final? Qual é essa métrica, né? Então, tudo é impacto, né? Você faz uma coisinha, já é impacto. Como é que está essa discussão nas empresas? E se você puder falar um pouco de onde você fala que é comunicação, né? Acho que a Lê falou aqui sobre como a comunicação é importante. Para mim, é um grande desafio. Só fazendo a última intervenção, o advocacy, eu sempre falo que usa basicamente muitas estratégias, mas 3 são fundamentais: coalizão, o lobby e a comunicação. Então, passo a palavra a você, que é o mestre da comunicação. Bom, desafio falar depois de 3 mulheres brilhantes, né, com atuações também brilhantes, mas tem um ponto interessante que a Soma coloca, que, para mim, me parece bastante claro, e é interessante que a gente possa partir dele, que é o fato de que as empresas são parte da sociedade. Então, é muito difícil você pensá-las, né, como um organismo independente, né, da sociedade. Mas, mesmo quando você pensa dessa maneira e você tenta comparar o mundo dos negócios, vamos chamar assim, com o mundo governamental, com o governo, com o poder público, como se quer que venhamos a chamar, né?
tem um fato bastante interessante e me parece cada vez mais concreto quando você olha para a história recente dos negócios no Brasil, é que, definitivamente, as organizações privadas, as empresas, vamos dizer assim, estão um passo à frente dos governos, ou 2 passos à frente. Se você olha hoje para a questão, por exemplo, né, da diversidade, para pegar um aspecto do S do ESG, né, eu não consigo ver assim políticas mais avançadas dentro das empresas quando comparadas com as próprias políticas públicas que nós temos por aí. Então, essa dissociação, né, entre o mundo das empresas e o mundo governamental, ela é interessante ser observada, mas ela é um grande problema também, principalmente ela é um grande problema para as empresas, né? Porque quando você pega, digamos assim, governos não tão afeitos à democracia, de que tanto falou, e falou bem a Suelma, as empresas começam a ter problema. Nós, ali, não faz muito tempo, na ABERJ, na Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, quando assumiu um certo governo e que a gente estava no auge do debate da diversidade, né, do ESG, da sustentabilidade, nós organizamos uma conversa para dizer, gente, e agora? Vamos continuar falando isso? E a conclusão, né, eu me lembro, tinha empresas, eu acho que a Unilever estava a Natura, Itaú, e todos falaram, olha, quem está fazendo isso com seriedade, sim, vai continuar falando, e a gente vai correr os riscos, né? Então, é nesse sentido que eu acho que vale a pena destacar que as empresas, o mundo dos negócios, deram um passo muito grande, né, nessa direção que era fundamental. Bem, isso era só, digamos assim, para chancelar um pouco, né, e concordar um pouco com o que a minha colega Suelma disse. Mas, sim, as empresas elas estão, né, muito preocupadas, elas estão fazendo filantropia, elas estão fazendo advocacy em prol dessas causas, e acho que a grande maioria, quando lá atrás, né, surge todo o esforço em torno da questão da sustentabilidade, você teve uma onda, né, marqueteira absurda em torno disso. Mas, se você considera que você tinha um ideal ali a ser alcançado, eu não acho que essa onda marqueteira tenha sido de todo mal, porque ela ajudou a impulsionar, como um pouco agora o ESG está fazendo. O ESG virou, né, assim, um mantra, né, e nem sempre ele corresponde ao que, de fato, as empresas estão fazendo, até porque, basicamente, ESG, né, é uma expressão, ou é um meio, né, financeiro, vamos dizer, de indicador financeiro, e você tem grandes problemas de mensurar isso, né? E aí, onde entra um pouco a ABERJ, você tem grandes problemas de comunicar isso. Então, eu só queria dar e se você me permite, só voltar um pouquinho. Assim, sim, a ABERJ talvez possa ser vista e entendida como um exemplo interessante de advocacy. Ela surge há 56 anos, em 1967, para ser mais exato, num ambiente em que todos nós sabemos, né, estávamos ali, né, no pós-AI-5 já, né, um ambiente bastante complexo politicamente, e ela surge, a ABERJ surge como Associação Brasileira de Revistas e Jornais de Empresa para resolver um problema, uma demanda aparentemente muito comezinha das empresas, que era a questão da comunicação interna. As empresas, àquela época, tinham uma dificuldade muito grande de conversar com os seus empregados. Dentro dessa dificuldade, você pode colocar várias coisas. Por exemplo, a questão sindical, né, que era bastante forte naquele momento. Seja como for, surge um grupo de comunicadores, né, e que começam a discutir como poderiam fazer para melhorar essa comunicação da empresa com os empregados, sendo que eram coisas bem separadas, ou muito mais separadas, né, do que hoje. E eles começam
a olhar o que as outras empresas estavam fazendo, né? E nasce, então, um princípio muito interessante, que já era velho conhecido do mundo, mas que o mundo dos negócios do Brasil passa a explorar, que é o associativismo. Olha, se eu me associar aqui entre nós em algumas empresas, talvez a gente possa entender melhor o que uma está fazendo com o sindicato, com os empregados, e a gente possa evoluir. Então, ela nasce, né, de uma demanda ali muito comezinha, mas muito importante, dentro de um cenário muito, muito complexo, e os problemas ali era resolver como conversar com o funcionário a partir de um canal, que era jornais e revistas, um impresso, então, que gramatura eu uso, como eu diagramo, né, que linguagem eu falo, né? Essa foi uma questão. Isso surge basicamente, dentro dos RHs, que é onde estavam os empregados, era com quem você precisava conversar, né? E a comunicação, dentro dos negócios, passa meio que a ser relegada, né? Não que o RH seja uma coisa ruim, não estou dizendo isso, mas a uma área como sendo uma área de apoio dessas empresas. A Aberge, daí para concluir, depois nós podemos voltar a falar nisso, ela evolui um pouquinho mais como associação e fala assim, opa, se nós pudermos fazer com que, em vez de ser uma área de apoio, a comunicação seja central para o negócio, talvez a gente possa fazer com que a comunicação ajude, de fato, as empresas a obter melhores resultados por meio dela. E é esse passo que a Aberge dá, que passa a ser um símbolo de uma advocacy muito importante, que a gente vem fazendo há 56 anos, que é colocar a comunicação no centro do negócio, ou seja, levar o comunicador, aquele que faz comunicação, para o C-level e fazer com que, ao chegar lá, ele seja um profissional de excelência, né? Então, esse é o nosso esforço. E, só para concluir, quando a gente começa lá aquela história, então, o comunicador ele estava subordinado a uma diretoria, e hoje, quando a gente olha para as nossas pesquisas mais recentes, a gente vai ver que 47% dos comunicadores no Brasil já estão no nível C-level, ou seja, já responde direto para o CEO. Estamos, portanto, muito longe do ideal, porque o nosso advocacy é fazer com que, um dos nossos advocacy, né, é fazer com que 100% esteja nesse nível. E daí a gente pode concluir também o quanto tempo leva, como é difícil e como você tem que ter paciência para fazer o advocacy. O resultado não é da noite para o dia. It takes time, né, leva tempo. Eu acho que esse espaço que você tem, Hamilton, da Aberge, eu tenho participado de discussões, os temas se colocam e que chegam nos comunicadores das empresas e nas áreas de sustentabilidade, né? Sobre advocacy, sobre impacto social. Isso, eu acho que vocês têm essa... como algumas associações funcionam, outras não, né? E vocês têm, de certa forma, esse espaço para falar de temas que são esses que a Selma estava falando e que eu acho que é uma necessidade das empresas também repensar o seu investimento privado, né? E aí eu já passo para a Inês, que, de certa forma, né, Inês, eu acho que você é uma ativista, né, tentando sensibilizar as pessoas para doarem, né? Doarem para causas estruturantes. Eu acho que você faz isso com pessoas físicas, eu acho que você faz isso com organizações, e também o GIF, né, em que você, de certa forma, quer que essa mensagem chegue às instituições. E o GIF também tem instituições empresariais, mas outras fundações, associações, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse desafio, porque, de certa forma, a gente falou de recursos. Há uma assimetria no poder. Então, a gente falar das corporações e trazer as corporações para investir em causas, e, às vezes, em parceria, né? Eu lembro muito o caso da Ben & Jerry, né? Em parceria, o conselho formado por ativistas e em parceria com a sociedade civil, é você também levar um pouco de recurso, porque as organizações empresariais têm recurso, né? As organizações, muitas vezes, de advocacy, ainda mais em causas de reforma política, de temas que ninguém quer entrar, não tem recursos para o advocacy, né? Então, esse trabalho do GIF, de certa forma, é fazer chegar, né, essas discussões. E eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios que você tem. Obrigada. Eu acho interessante, assim, estava escutando as outras pessoas aqui da nossa mesa, nossas cadeiras, na verdade,
falando, e é interessante pensar como tem várias coisas que perpassam e são comuns, e acho que são desafios também, que é um pouco como é que você coloca as pessoas como protagonistas, com os diferentes lugares que elas ocupam, porque é o ativista, pode ser o ativista indivíduo, mas é também o executivo, é a pessoa que, às vezes, está no governo, depois sai do governo. As pessoas têm lugares diferentes, e como é que você traz esse protagonismo mesmo? E a gente vê isso, quer dizer, essa é uma das coisas que a gente tenta muito trabalhar no Confluentes, que é olhar para o papel das pessoas na mudança, enfim, em olhar para o cenário político e falar, não, peraí, tem alguma coisa que eu posso fazer aqui, mesmo que eu não queira ser político, mesmo que eu não queira ser ungueiro, mas às vezes eu posso doar, às vezes eu posso votar, às vezes eu posso ir numa manifestação, o que seja. Então, acho que tem muito, Mulheres do Brasil também tem isso, de falar, bom, como é que eu envolvo essas mulheres num tema que é público, né? Ou como é que eu coloco as empresas e as associações empresariais em temas públicos, pensando que a gente tem uma responsabilidade cívica para além das nossas funções profissionais ou familiares, né? Então, eu acho que isso eu vejo em comum entre a gente aqui, e é um desafio, porque é muito fácil você falar, a culpa é do outro, não tem nada a ver com isso, putz, que droga. Então, eu acho esse um desafio grande. E acho que uma outra coisa que a gente está falando aqui, e que também é desafio, é essa história do diálogo, sabe? Como promover uma conversa entre gente que pensa diferente, que está em momentos de aprendizagem sobre temas de um jeito diferente? Então, eu acho que isso é um super desafio. A gente também está tentando endereçar isso no Confluentes, mas é uma iniciativa pequena. E acho que, quando a gente fala de trabalhos associativos, a gente tem que lidar com isso. Agora, eu acho também, assim, é difícil trazer gente para essas causas mais estruturantes, e não à toa, porque eu acho que, assim, vou ser redundante até com o que o Hamilton estava falando, é difícil comunicar de forma clara sobre temas complexos, porque é muito fácil a gente cair nesse lugar técnico, nesse lugar de não saber explicar. E, quando a gente não sabe explicar e vai falando de um jeito muito complexo, a gente tira o outro da conversa, né? Sei lá, eu venho dessa área de direitos humanos, é tão fácil a pessoa falar, não estou entendendo nada, então quero ir embora daqui. Então, acho que esse é um super desafio. E, quando a gente está falando de advocacy é sobre convencimento, né? Sobre persuasão, sobre comunicação. Então, a gente tem que aprender a falar de um jeito claro e de um jeito simples, mesmo que o tema seja complexo. Eu acho também que, no mundo das fundações, um enorme desafio é identificar e comunicar resultados. Porque, quando a gente está falando de temas complexos, equidade racial é um tema cheio de entradas e de fatores que vão contribuir para a gente estar num cenário diferente lá na frente. Como é que eu avalio o programa da minha fundação? Como é que eu avalio, sei lá, a minha doação privada ou o meu trabalho de indivíduo? Porque eu não consigo isolar a variável, porque tem muito ator trabalhando no campo, porque é multivariável. Como é que eu explico isso? Como é que eu vejo a diferença que o meu trabalho fez? E isso vale para a gente nas fundações, que tem que explicar para os conselhos, para os executivos de empresa, que tem que explicar para os seus chefes, ou até para vocês, que têm um processo tão aberto que fala, bom, como é que eu meço, como é que eu explico aonde eu vou chegar? Então, eu acho esses enormes desafios, assim, para você falar de advocacy e de trazer mais gente para a causa. Então, acho que tem que ter resiliência. E, só para concluir, eu acho que uma das coisas que também é um desafio gigante, aí olhando para o trabalho mesmo das fundações, a gente, no Instituto Beth Jacolafer, financia várias ações de advocacy em diferentes áreas. E o negócio é que, às vezes, dá errado, porque, às vezes, você tem uma organização fazendo um trabalho maravilhoso, fala com o tomador de decisão, consegue convencer, produz um material maravilhoso, só que perde, no final. Aquela regulação não é aprovada, ou não é aprovada do jeito que você gostaria. Porque a advocacy é sobre convencimento, mas faz parte do jogo, é sobre política também. E, às vezes, a gente perde no jogo político. Então,
eu acho que assim, dá muito resultado, pode dar muito resultado, mas é difícil comunicar os resultados, é difícil trazer gente para a roda, e às vezes a gente faz um trabalho maravilhoso e perde. Então é isso, acho que tem que ter resiliência, paciência e sabedoria para seguir em frente, sabe? Inês, vou até mudar um pouco as coisas aqui depois da sua intervenção, porque a gente depois quer ouvir o Hamilton, como é que a gente pode comunicar, porque é o desafio. A minha equipe de comunicação na Impacta, né, era assim, como é que fala de uma forma mais simples, né? Porque o que é advocacy? É porque já se consolidou. Mas como é que a gente pode... E eu comecei muito com formação política de lideranças comunitárias, então a gente transformar esse linguajar, né, é um desafio. Então eu vou continuar um pouco nessa linha, a Alexandra, chamando de Ale, do que a Inês levantou, né, do desafio. Ela falou um pouco sobre trabalhar com as pessoas, convencer as pessoas. É difícil mesmo. Geralmente, o que a gente ouve em advocacy é: não, mas você não vai conseguir mudar. Né? Então, a ideia de que... E aí você vai... Não, é longo prazo. É isso, aí vai demorar. Né? E você consegue, realmente, resultados, mas às vezes você perde. Né? E é a resiliência mesmo, né, de você continuar numa causa. Mas eu sou otimista, né? Eu acho que e falta a gente ver como perspectiva histórica o que a gente era 200 anos atrás, né? Então assim, é cansativo, a história é uma espiral, então a gente tem que continuar. A gente só sei disso, mas é justamente a ideia de a gente discutir advocacy, e foi isso que eu fui estudar, como é que eu posso ser mais efetiva, como é que a gente pode trazer mudança mais rápida. E um dos fatores que eu acho que traz mudança mais rápido é a articulação com diferentes atores que pensam diferentes. Às vezes, você tem aliados em pessoas que você fala assim, não, com essa pessoa não conversa. Então, se você nessa pessoa não conversa, e muitas organizações, quando o governo fala, tá bom, vem aqui, senta aqui, não sabe sentar. Né? E eu acho que esse é um desafio. Né? Mas queria te ouvir, Ale, de falar um pouco também dessa comunicação. Continua um pouco a fala da Inês e fala como que você faz isso internamente. É uma fala que ela vem caminhando, assim, né, quase que assim, dá para repetir. Porque é isso, como que você mede impacto, né, e que você é muito cobrada por isso, o grupo cobra. Quando que você está fazendo mudanças, muitas vezes, de consciências, mudanças de cultura, como que você demonstra... isso até para você poder manter a própria subsistência do grupo, porque para tudo que precisa, porque está pensando nisso, e para estar na arena dos debates, tem custos. E aí, como que você demonstra isso em dados? E a palavra que a Inês usou, resiliência, né? Isso eu acho que é fundamental, é buscar o mais humano do que temos em nós, porque... o debate começou a ficar de uma forma que você fala só para as suas próprias bolhas. Não tem avanço, não vai ter avanço se a gente falar só com quem a gente quer. Então, e o Mulheres do Brasil, na hora que ele coloca todo mundo no mesmo lugar, então isso é muito bom, porque também você começa a avançar, porque você... escuta, então eu não posso falar, né, de onde que eu sou, então, né, então esse é o nosso negociável, então não vou fazer campanha aqui, e todo mundo é um ser político, e ninguém se mete em organizações sociais se não tem um mínimo de política, de vontade política na veia, de entender o que estão fazendo, porque com a nossa própria existência como cidadão. E, então, esse espaço de troca, de conversa, de você ouvindo lados distintos de debate, eu acho que é assim, fundamental, requer resiliência. E, quando você ultrapassa o ponto da resiliência, você começa a ter aprendizados. Porque daí você começa a ouvir que o outro também pode ter razão. Né? Mas como que você leva isso para outros espaços, né, que eu acho que precisam em espaços empresariais, acho que precisam em espaços partidários, e espaços de governo, que precisam ter essas experiências de resiliência, de debate, de humano, e que também a gente está usando muito ferramentas
que são ferramentas de eficiência para problemas complexos, que não vão resolver mais os problemas de hoje. Quem sabe resolveu até aqui, né? Eu ouvi muito isso do Ricardo Cato esses dias e fiquei pensando muito sobre isso, porque a gente tem ferramentas muito importantes e de gestão, de eficiência, que resolveram problemas até aqui, dentro de que a gente está no ápice de um, né, de um sistema econômico que funciona. Só que agora o sistema também não funciona mais, né, mesmo no mesmo processo. A gente tem uma crise climática, que também assim, você não pode levar aquele capitalismo de destruição até um limite, porque não cabe mais. E a gente está usando ferramentas para resolver esses problemas complexos que, na verdade, não cabe mais. E se a gente tiver esse olhar de resiliência, de que, olha, vamos ter que sentar junto e recomeçar e pensar novas soluções, é o mais importante. Mas, como organizações, né, sociais, a gente sofre também todo esse processo, porque a gente tem uma dificuldade enorme de trazer clareza num mundo não claro. Não, se você me permite uma parte, e assim, eu acho que a Inês colocou uma questão que se passa hoje no poder público, que tem uma simetria com o mundo dos negócios, que é a questão do colegiado, né? Quando ela diz, né, que boa parte hoje, né, das questões são encaminhadas ali, estão nas mãos do legislativo, né? Nas organizações, a Suelma pode falar melhor disso, mas o que a gente vê cada vez mais é o quão as decisões hoje são tomadas por colegiados, né? Desde a contratação, né, de uma pessoa, né, até a definição de um investimento, né, isso passa por um colegiado. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque, como também você, ao valorizar a necessidade do consenso, talvez o consenso hoje na sociedade global seja a moeda mais escassa que você possa pensar, né? E por que esse consenso, né, ele é tão difícil, e por que, diante dessa dificuldade, nós que trabalhamos com a noção de advocacy, talvez devamos assim encarar algumas vulnerabilidades que nós temos, né, e encarar também uma necessidade de planejamento muito grande. Assim, uma das coisas que talvez as empresas estejam aprendendo hoje é não querer abraçar o mundo, estão definindo melhor as suas causas. Então, na Aberge, por exemplo, a gente tem conversado muito sobre planejamento, e quando você vai planejar alguma coisa, talvez algo que precisa ficar claro é o que não vamos fazer, né? Qual que é o limite, até onde vamos, né? No nosso percurso de advocacy, então, a gente, num primeiro momento, nós trabalhamos para colocar a comunicação, como eu disse, lá no C-Level, né? 56 anos depois, estamos na metade do caminho, vamos chamar assim. Bom, mas o Brasil tem, né, várias outras causas, as empresas. A Aberge ganhou uma certa notoriedade e a gente discutiu ali no nível de colegiado, falar, bom, a comunicação ela está caminhando bem no mundo das empresas, embora a gente vai ver que tem alguns problemas ali, mas a comunicação do setor público é muito problemática. Então, resolvemos, inspirados um pouco, no caso inglês, né, de tentar fazer o advocacy de uma comunicação pública no Brasil mais republicana. Ora, é dificílimo fazer isso, né? Você pregar dentro de uma sociedade como a nossa, que a comunicação do governo, seja ele federal, estadual, né, ou municipal, deva ser menos personalista, mais de Estado e menos de governo, é dificílimo fazer isso. No entanto, é uma causa importante. Mas, ok, definimos isso, né, então, temos a nossa primeira meta, essa nossa outra meta, e depois de termos conseguido tentar, né, levar um pouco mais a comunicação para o centro do negócio, agora a gente está olhando, né, com um planejamento bastante consistente, como é que a gente pode ajudar o comunicador num momento em que nunca se esperou tanto de uma Suelma. Assim, a gente tem dito que o CCO, né, ou Chief Communication Officer, digamos assim, como é pensado
nos Estados Unidos, ele chegou no C-Level, e, ao chegar no C-Level, ele tem sido visto como um integrator, né? Que ele, por ser um comunicador, ele consegue, ou ele deveria conseguir, né, integrar o sistema C-Level, digamos assim, que é uma missão dificílima. Aí nós começamos a nos perguntar, ok, esse cara, né, do qual se espera tanto, ele tem o orçamento adequado para fazer isso? Ele tem a equipe? Ele tem os recursos para fazer isso? Por quê? Ou ele é mais um dos executivos que, conforme a Economist revelou na semana passada, né, está se demandando tanto dos executivos que o nível de burnout está ficando insustentável, né? Então, para concluir, eu acho que a gente tem que ter a humildade e ter a consciência da vulnerabilidade, que diálogos são difíceis mesmo. E por que eles são difíceis? Porque eles não são conduzidos pela razão, né? Há muito tempo que a gente sabe que, desde o século XVIII, né, desde o iluminismo escocês, que nós sabemos que quem nos comanda, de fato, são as paixões e não a razão. Como dizia o filósofo que eu estudo, né, a razão não passa de uma escrava das paixões. E o que pode combater uma paixão, né, para que ela não exploda? Uma outra paixão que consiga se opor àquela primeira, né? Então, que é o filósofo, professor. Ter essa humildade, saber que as coisas são complexas mesmo, que você não vai conseguir comunicar algumas coisas são, de fato, incomunicáveis. Você achar que elas são comunicáveis é uma certa pretensão, né? Agora, nós temos o diálogo como instrumento, né? E ele pode ser aperfeiçoado, nós podemos usá-lo, a gente tenta fazer isso, né, dentro dos nossos limites ali, mas nós temos limites também. Então, só para deixar assim que eu acho que, se a gente pensa, né, que, perpassando toda essa nossa dificuldade, nós temos uma coisa complexa chamada natureza humana, e se a gente conseguisse olhar um pouquinho, de uma forma um pouquinho mais filosófica, no sentido assim, né, de você ler direito, né, ou ler com uma certa paciência, a natureza humana é complexa, gente. E vamos olhar para o Oriente Médio agora, que diálogo ali é possível. As paixões explodiram de uma tal forma ali que a gente vai precisar esperar de contrapaixões para ver o que acontece, porque não vamos fingir, né, situação assim que não dá para fingir. Então, assim, só deixando essa mensagem de encarar com uma certa resiliência, uma certa que é difícil mesmo. Comunicar é difícil, não vamos conseguir comunicar tudo isso, e as empresas têm evoluído, num certo sentido, nesse esforço, né? A gente pode falar um pouquinho mais dessa evolução. Vou só deixar uma também. sementinha dessa você conversa. já pega, a gente vai passar, como você é a primeira mesa, a gente vai passar um pouquinho, a não ser que alguém mande no WhatsApp e falou não. Então, eu já vou unir, se puder falar, e depois eu faço para as considerações finais, mas a conversa não tem como parar, né? Não, nessa conversa, eu acho que a única esperança, eu sou uma otimista como você, Dani, é essa inovação de um debate, de uma necessidade de estruturação que o G da governança traz, né? Porque aí a gente coloca regras para essa convivência, né? E aí, quando eu defendo o diálogo, quando eu defendo os extremos, as oposições, eu não estou defendendo, naturalmente, tudo aquilo que é ilegal, né? Homofobia, nós não admitimos racismo, nós não admitimos. Isso não é uma questão de liberdade de expressão. O que eu estou falando é sobre, sim, por natureza, porque temos experiências de vidas diferentes, a gente vai ver o mundo, vai ver as ideias de um ângulo, de uma perspectiva diferente. Quando você aceita, é muito difícil, porque o nosso impulso natural é de ganhar o debate. A gente não conversa para construir, a gente conversa para convencer.
E, nesse processo, não é sobre convencer, é sobre co-construir. Perfeito. Posso fazer um comentário? Estou subvertendo aqui. Eu acho muito interessante essa fala sobre as paixões, mas eu fico pensando que o nosso papel, olhando para o meu papel, sociedade civil, é construir essa co-construção, é não abandonar o processo político, porque fora da política é isso, é a guerra. Lembrando, né? que a política é movida pela paixão. É movida, mas e a gente tem que encontrar os pontos de encontro, os pontos de negociação. Eu acho que quando a gente e realmente olhando para o tema do fórum, é um pouco sobre isso. Onde é que eu vou ceder? Onde é que eu vou avançar? Onde é que eu vou mudar de opinião a partir do outro ator que está conversando comigo? Porque é isso que resta para fazer, né? Senão a gente desiste mesmo, assim. Bom, eu também já estou aqui na roda e fazendo o diálogo. Mas a gente também não é só paixão, né? Acho que é esse também o que o ser humano consegue construir coisas, que ele constrói ferramentas, né? E aí eu acho que são ferramentas que a gente não pode esperar a previsibilidade total. A gente não pode também, a gente é muito duro com a gente mesmo, até as organizações. Você tem que saber onde você vai chegar. Advocacy, você tem que falar das pequenas vitórias, porque é um processo histórico que você está mudando, né? Você está falando mudar a educação. Tá claro que você... eu sempre falo que as metas de um plano de advocacy estar fora da organização. Então, quem investe, quem está... não vai esperar que a organização atinja aquilo, mas que é necessário, que ela consegue influenciar. Muitas coisas que nós vivemos, muitas causas, avanços aconteceram porque alguém se mexeu, porque a sociedade civil foi lá e fez, né, se organizou, às vezes uma pessoa entrou com uma ação. Então, é mostrar que isso... E eu acho que a gente tem algumas ferramentas, a gente não pode realmente fazer algo num ambiente tão complexo. Eu sempre falo que você tem que primeiro entender a complexidade. E quem está fazendo advocacy tem que olhar aquela complexidade e saber, bom, para eu fazer aquela mudança, o que poderia acontecer? Aí você vai ver os pequenos passos, que às vezes é uma instrução normativa, às vezes é um decreto, às vezes você fala, ajuda a comunicação, porque muitas causas falam assim, eu quero comunicar. Será que reforma política a gente tem que fazer uma campanha na Globo? Talvez não, talvez seja alguns atores. Então, isso te deixa mais foco, menos ansioso, né? Porque, realmente, gente, quem sofre de ansiedade, olhar que você tem que resolver um problema dessa magnitude. Então, eu acho que aí entra a razão. A paixão nos ajuda, porque eu acho que as grandes causas, né? Eu posso dizer, eu sou feliz no meu trabalho. Assim, ao mesmo tempo que a gente sofre, a gente fala, você está fazendo uma mudança, é a paixão que te leva, que nos leva também a discordar, numa maneira que é o que nos faz parar no tempo, né, e ver essas grandes discussões, mas eu acho que nós sabemos dialogar. Eu acredito muito que a gente avança, apesar dos pesares de alguns momentos. Mas 50% dos países estão na democracia, né? Eu acho que esse avanço não foi à toa. O avanço da mulher, a gente não votava. Na Suíça, 1974, me corrija, né? Então, assim, é difícil, mas o que a gente tem que mostrar é o seguinte, nós estamos mudando uma história. Esses são, talvez, as pequenas vitórias que podem nos ajudar a chegar lá, né? Talvez comunicar num plano. Só assim também a gente consegue olhar a paixão, mas falar, não, nós também temos aqui uma técnica, né, para navegar. Mas fiquem... Primeiro, eu acho que eu tenho que sanar até a curiosidade dos nossos ouvintes. Quem é o filósofo, professor? É o David Hume, mas eu quero aproveitar, já fazendo minhas considerações finais. Eu posso perguntar, quando eu estou em casa, eu fico realmente incomodada. Eu não estou aqui, de forma alguma, e não me entendam mal, opondo paixão e razão. O que eu estou dizendo é que a razão é inerte. O que nos move, quem faz tudo isso, quem desenvolve as ferramentas, são as lideranças, os cientistas, a curiosidade, uma das paixões, né, a curiosidade. A ciência avança pela curiosidade. O ponto de partida é a curiosidade, né? Então, o que eu estou dizendo é que a razão é uma escrava da paixão, só isso, né? Não estou dizendo que as paixões devam predominar, né? Elas devem ser
guiadas, mas a política, né, os grandes líderes, os grandes esportistas, né, você que conhece tão bem o esporte, né, os próprios princípios morais, né, eles, quando alguém diz assim, não matar o outro, né, não é... por que a gente aceita essa convenção? Porque a gente, lá atrás, descobriu que não matar o outro é bom para mim, mas não significa também que eu estou alimentando o meu egoísmo, porque eu sou capaz de, sem interesse algum, chorar por aquele que está sangrando ali, né? Então, não estou sendo movido, eu tenho as chamadas paixões, né, diretas, né, que não são paixões que dependem do interesse, né? Então, o que eu estou dizendo é apenas isso, que a gente precisa levar em consideração essas dificuldades da natureza humana, né? Essa variável importante, né? Porque, às vezes, você espera muito, né, de um determinado grupo que está sendo movido pela paixão. Então, você tem que ter estratégias. É aí que entra a questão do planejamento. Se eu quiser abarcar o mundo, né, se eu quiser abraçar todas as causas, talvez eu vou ter uma confluência ali de paixões da qual eu não vou dar conta. Então, é disso que eu estou falando. E eu estou, inclusive, sendo bastante racional quando eu trago a questão do planejamento e de você definir o advocacy, né, que você quer e precisa fazer. Eu vou... Desculpa, Inês. Eu vou fazer as minhas considerações finais deixando uma mensagem de caminhos, né? Porque existem milhares de ferramentas, vai ter dias que você vai acordar e que você vai estar esgotado, porque não é todo dia que a gente precisa assumir o nosso papel de ativismo. Tem um dia que você está cansado e que você vai precisar respeitar esse limite. Tem um dia que você não vai estar com vontade de ouvir opiniões contrárias, porque você tem convicções sobre o que você quer e quais são as transformações que você quer fazer no mundo. Mas, primeiro, se você está aqui ouvindo esse debate, é porque você acha que você tem alguma coisa a contribuir, né? Você tem uma angústia de fazer. Então, acho que o começo da angústia de fazer é mergulhar. Porque existem, primeiro, é necessário, não é só aceitar a complexidade, é entender a complexidade. Então, não dá para fazer advocacy sem profundidade, sem entender quais são os elementos que são intervenientes nesse processo. Mesmo que o teu objeto de advocacy não tenha por finalidade a alteração de uma política pública ou a implementação, né, e a geração de impacto de uma política pública. Pode ser uma outra agenda e um outro recurso, um outro modelo. E por fim, eu estou há 25 anos nisso. E tem dia que eu acordo e que eu falo, putz, não mudou nada. Porque é o meu dia pessimista. Mas, de verdade, né, 25 anos atrás, hoje, mudou tudo. Mudou tudo. Olha essa mesa, olha essas pessoas, olha essas agendas. Olha eu defendendo o direito das empresas de fazerem advocacy corporativo de causas. Então, que mundo maravilhoso é esse? Que, sim, tem. Não são todas, e não é para ser todas. Mas tem quem queira. E quem quer precisa ser ouvido, ser construído, ter paciência. Mas, no final, dá certo. Posso fazer juro, que no último. Não, é porque eu achei interessante que o Hamilton falou o consenso é uma coisa rara, uma coisa raríssima hoje em dia. E eu acho que a gente advocacy é sobre construção de consenso. Só que a sociedade não está feita para isso, né? Quando a gente olha para o debate na rede social, ele não é feito para consenso, ele não é feito para diálogo. E a gente vive nesse meio. E vai fazer advocacy, vai fazer política, vai construir uma realidade melhor nesse cenário. Então, eu acho que queria fazer coro com a Dani mesmo, de olhar para as pequenas conquistas, porque daí, 25 anos depois, você fala, poxa vida, olha quanta coisa mudou. E se a gente só olha para a foto grande, sem ver as pequenas coisas, os pequenos, as ações
pequenas que a gente pode fazer, que vão lá na frente, somadas com o trabalho de todo mundo, produzir mudanças, a gente não faz nada, né? Então, a gente tem que olhar isso. A gente está, talvez, contra a corrente, mas se a gente for nadando de pouquinho em pouquinho, a gente chega, né? Então, acho que Eu só vou te isso. complementar, você continua. Só Não, tem eu uma acabei, certeza. Obrigada, eu juro que eu vou parar. Não, só tenho uma certeza, se a gente não fizer nada, realmente não muda, né? Então, assim, há coisas que a gente pode ter certeza nesse ambiente, né? Não, e nem são tão pequenas assim, né? Existe um estudo recente chamado, né, o Novo Iluminismo, que mostra de uma forma muito chocante para a gente, né, que o mundo nunca esteve tão bem se você considera os dados, né? Nunca tivemos tão poucos estupros. Olha só, é chocante isso, né? Nunca tivemos tão poucas guerras. Chocante isso, né? Nunca tivemos tão pouca fome, né? Então, não são conquistas poucas, são conquistas enormes, né? Mas a questão da informação, né? Que a gente passa o dia inteiro ligado na TV e na telinha, a sensação é que estamos à beira de um abismo. Não estou dizendo que a gente tem uma questão, vocês me permitem, mas é muito interessante, né? Tinha um paciente do Freud que ele costumava chegar na terapia e dizer que tinha um homem perseguindo ele, que ele foi perseguido até ali à porta, e toda a sessão o Freud dizia: olha, acho que você está paranoico. Acho que você está paranoico. E isso foi se repetindo durante anos, quase, né? E um dia o paciente resolve falar assim: Freud, eu acho que você tem razão, meu analista. Eu sou paranoico, né? Não tem ninguém me seguindo. Ele falou: opa, peraí. O fato de você ser paranoico não significa que não tenha ninguém te seguindo. Então, né, essas percepções que a gente tem, né, a informação nos bombardeando o tempo todo, faz com que, às vezes, a gente não perceba. Essa conversa é um enorme avanço, né? Ouvir você, a Suelma, a Inês, a Alexandra, é um enorme avanço, né? Ter um homem aqui no meio de 4 mulheres brilhantes é um enorme avanço, né? Então, e se sentindo muito feliz, né? Então, são enormes avanços. Acho que o advocacy está dando certo, né, de pouquinho em pouquinho, como no caso da Berge, que eu tentei falar, né? E muitas vezes nem tão pouquinho, né? Porque depende do copo mais cheio ou copo mais vazio que a gente vai olhar, e conforme a gente acordou, né? Porque tem avanços muito importantes, muito importantes. Nós somos exemplo aqui de estar essa conversa. O termo advocacy ter que ser firmado de uma maneira tão rápida, porque, quer dizer, já existia, então só precisava de um nome, porque acontece. A questão, há 10 anos, são 8% de mulheres na Câmara, hoje são 18%, pouco para caramba. Mas, assim, existe mais do que isso, uma consciência social. O filho da Daniela está aqui, né? Assim, de que falando o seguinte, que não passa na cabeça deles ao contrário, né? Que precisaria ter 50%. Então, eu acho que essa movimentação toda ela é muito importante. A questão da violência contra a mulher, como a gente é bombardeado de informações também que muitas vezes passam a ser claras e transparentes, enquanto não tinham. E aí eu vou terminar contando assim um pouco esse caso, porque eu acho que ele sempre me mostra assim esse estado assim de evolução quando cai na política pública. Então, lógico que a questão do combate à violência tem várias e inúmeras frentes de atuação. Mas eu vou contar da minha frente específica. No Grupo Mulheres do Brasil sempre teve como uma pauta principal, importante. A Luísa Helena sempre foi presidente do Grupo Mulheres do Brasil. Até que um momento chegou, então sempre estava, hoje a gente está indo para a 6ª caminhada, acontece mundialmente, como que vamos atuar, ações. Tá. Até que morreu uma funcionária dela. Esfaqueada, tá, que não tinham a mínima noção, gerente e tal. Eu falei assim, nossa, como que a gente está aqui na empresa, como eu? Ela fala assim, como eu, que estou atuando na pauta, eu falei assim, né, dentro da empresa eu não estou fazendo nada com relação a isso, eu não tive uma medida mais efetiva.
E começou realmente um trabalho muito efetivo, é uma empresa que dá benchmark com relação à violência para os seus funcionários, a integração de homens também no debate. E fez uma campanha muito grande de venda de uma colher. Assim, então, assim, na briga de marido e mulher, assim, se mete a colher, sim. 1,80 a colher. E você, junto com as suas compras lá, você comprava muito isso. Foi um pouco antes da pandemia e continuou durante a pandemia. E hoje a gente tem uma legislação que fala que, assim, que você, ainda estadual, mas que o síndico é obrigado a denunciar se está tendo de suspeita de bater numa mulher em casa. Então, quer dizer, você traz assim um movimento da sociedade, que começa apelos da sociedade até transformar em políticas públicas, que ainda é uma letra da lei, né? Ainda ela não está realmente efetivada. Mas é agora o nosso trabalho. A sociedade civil tem um trabalho importantíssimo a fazer. Não dá na mão de governo só para fazer tudo que a gente acha que precisa. Nós temos responsabilidade social, sim, por fazer e os anseios também colocar na prática. Bom, gente, a gente está indo para o fim. Mas eu acho que foi a mesa de abertura, acho que depois, né, você vai fazer o segundo depois da pandemia, que eu estou muito agradecida pela conversa. Acho que a gente falou, a Inês tocou no ponto da complexidade, né, de tudo isso, e a gente falou do ser humano, né, a gente falou das instituições, a gente falou da perspectiva histórica, né, a gente, às vezes, se esquece, né, de coisas que já passaram, da evolução. Não ficamos também só no otimismo pelo otimismo. Todo mundo aqui está fazendo, né, que a gente está satisfeito com o que está. Mas é importante mostrar que dá para fazer, que dá para ter mudança, que tudo bem estar mal de vez em quando, né? Acho que é isso. E eu acho que isso também dá uma conexão. Isso eu vi muito com as empresas em projetos de cocriação, de causas. O objetivo da empresa, do trabalho daquele setor jurídico era ver contrato, mas quando via que estava fazendo algo que tem impacto, então o propósito, né, das paixões, a parte boa, que une também a gente. Então, acho que era falar dos desafios e a gente foi no âmago, né? A gente foi no âmago, passou por todos os... Eu fiz uma lista, que depois a gente vai fazer um e-book, vamos tentar também, né, colocar isso nas discussões futuras, né, trazer para as discussões futuras, e agradecer demais vocês por estarem aqui. Vamos encerrar. A próxima mesa, também, se vocês quiserem ver, vai ser sobre metas sociais. Então, a gente vai falar um pouco na implementação. Ficou também nessa mesa a questão do legislativo, que tem muito a ver, tem um papel hoje que não está se discutindo, que são as emendas. E a gente vai falar com a Betina Barbosa, do PNUD, com a Priscila Cruz, do Todos pela Educação. Acho que a Betina vai falar um pouco os objetivos da ONU, né? Foi trazer um pouco de métrica, né, na área social, é melhorar, não, números, né, também para governos. Priscila Cruz, que fala, todos têm metas de impacto final, né, como a sua bandeira. E também Mariana Almeida, da Fundação Tid Setúbal, que também é uma fundação que toca em temas estruturais, né, desigualdade. Acho que os desafios econômicos eles estão postos, e aí tem que falar de modelo econômico, sistema tributário, né? Nós temos o sistema tributário mais injusto do planeta. Então, a gente fica com essa mesa. Agradecer demais a vocês, e espero que vocês tenham gostado.